Bom, boa noite, pessoal. Essa é a 5ª edição do projeto Por Que Ler. E o interessante é que o projeto Por Que Ler nasce com uma proposta de socializar literatura, de abrir espaços para a apresentação de obras literárias. Mas, quando as convidadas desse mês, dessa edição, receberam os convites, elas escolheram uma obra histórica. Receberam uma obra que abarca a história da humanidade, desde as primeiras espécies humanas até os dias atuais. E como elas fizeram uma escolha histórica, eu decidi abrir a 5ª edição com uma resenha de uma obra sociológica, uma resenha da Elite do Atraso, do Gessé Souza, um sociólogo brasileiro que está, podemos dizer, na crista da onda, está surfando na crista da onda. Por quê? Porque ele lançou uma obra que parte do modelo escravista que nós constituímos no Brasil colônia, no Brasil em seu processo de formação, que se estende até 1888 oficialmente e, através de uma canetada, é oficialmente encerrado. Mas que nas práticas cotidianas essa escravidão continua apresentando suas mazelas em todos os aspectos sociais, em todos os muros invisíveis que constroem cotidianamente para aqueles que descendem desses sujeitos. Gessé parte numa empreitada quase heróica de contestar autores importantíssimos para a construção da identidade brasileira, que são eles Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda, Raimundo Fauro, e vai atacar exatamente os conceitos que esses grandes pensadores colocaram para a discussão, colocaram como elementos formativos de quem somos enquanto povo. E, a partir desses conceitos, ele nos guia por um percurso histórico e sociológico em direção a uma percepção de que talvez o que a gente chama de corrupção, o que a gente aponta como corrupção, não seja a verdadeira corrupção. Que talvez a verdadeira corrupção esteja tão mais camuflada, tão mais disfarçada no nosso cotidiano, que a gente olha, mas não vê. E o que é interessante, quando o livro saiu, ele saiu com a edição A Elite do Atraso, da Escravidão, a Lava Jato. E aí, esse ano, a edição foi ampliada. E aí saiu uma nova edição com A Elite do Atraso, da Escravidão, a Bolsonaro. A eleição de Bolsonaro e toda a repercussão histórica, social e econômica que essa eleição gerou. Ele aborda todos esses aspectos da nossa história sob o ponto de vista de conceitos, não de palavras. E como conceitos, com a profundidade que lhes cabe. Então, é uma obra que, apesar de tratar de um tema tão denso, é fluida, de uma linguagem relativamente simples, de fácil compreensão. Então, se estiverem procurando uma leitura para um fim de semana divertido, não é essa obra. Para um final de semana divertido, leiam outra coisa. Mas se tiverem, de fato, querem entender um pouco mais sobre o Brasil, sobre o porquê pensamos como pensamos, A Elite do Atraso é, sem sombra de dúvida, um passo necessário, um passo importantíssimo. Então, fica a mini resenha. Eu vou escrever uma resenha mais completa e vai para o site do Por Que Ler e provavelmente vai estar no canal também do Por Que Ler. Bom, e a obra da noite? A obra da noite. Normalmente, quando a gente pensa em best-sellers, a gente pensa em romances, em histórias que normalmente viram filmes porque cativam, porque emocionam. Não é muito comum um livro de história virar best-seller. Ainda mais um livro de história que vai exatamente na contramão do momento histórico que estamos vivendo, que é de uma ultra-especialização, de um afunilamento do conhecimento para que ele se torne cada vez mais específico,
para que ele se torne cada vez mais fechado em coisas cada vez mais pontuais. Yuval Noah Harari assume a responsabilidade de escrever uma história que abarca desde as primeiras espécies humanas até os dias de hoje. É uma obra de fôlego, mas quando as convidadas decidiram falar sobre ela, eu fiquei extremamente tranquilo, porque são duas leitoras vorazes e eu gostaria de convidar para o palco da 5ª edição do Porque Ler, Gabriela Ledo e Yasmin Cardoso. Sejam bem-vindas. Oi, gente, boa noite. Como o Theo falou, eu me chamo Gabriela. E antes da gente iniciar falando sobre o livro, a gente vai contar um pouco sobre a nossa trajetória com a leitura. Desde pequena, eu sempre fui influenciada por minha família para ler. Eu sempre recebi muitos livros infantis. E a primeira obra que eu me interessei de ler, que me abriu portas para esse mundo da leitura, foi As Crônicas de Nárnia. Não sei se vocês conhecem, tem aquele livro único que vem as 7 histórias. Ele é um calhamaço que tem mais ou menos 700 páginas. E em menos de um mês eu consegui ler. Para uma criança de 10 anos de idade, isso é muita coisa, ler 700 páginas em menos de um mês. E era o primeiro livro assim, que eu tinha pegado para realmente ler. E, a partir dali, eu comecei a ler sem parar. Eu não conseguia mais viver sem ser alimentada por histórias, sejam elas ficção ou não ficção. Eu me interessei muito, principalmente por ficção, por romances. E, há uns 2 anos atrás, eu comecei a ler mais livros científicos, como Stephen Hawking, ou livros que falam sobre o comportamento humano ou sobre a história e como a história influencia no comportamento humano. É algo que eu gosto bastante. Na escola, Theo iniciou um clube de leitura e o primeiro livro que eu li quando entrei, acredito que foi o primeiro que a Yasmin leu também, foi Sapiens. Eu comecei a ler Sapiens por PDF e eu lembro que eu ficava fazendo anotações sobre o livro que juntavam assim, folhas de caderno durante a anotação que eu fazia. Eu falei, não, eu preciso comprar o livro físico. E aí, quando eu comprei o livro físico, eu fiz poucas anotações. Mas foram bem poucas mesmo. E aí, toda vez que a gente se reunia para fazer o clube de leitura, a gente discutia uma parte do livro. A gente vai falar mais sobre. O livro é dividido em 3 partes. E a gente discutia sobre esse livro. E o livro realmente me encantou de uma forma que todas as vezes que eu quero refletir sobre algo, eu venho em um desses post-its aqui, leio alguma coisa e eu passo dias e dias refletindo sobre o que Harari falou e sobre as críticas que ele faz no livro. Basicamente, essa é minha história com a leitura. Parte de mim são de todas as histórias e todas as aventuras que eu vivi enquanto eu leio. Eu não consigo passar uma semana sem ler, parece que falta alguma coisa ali, alguma coisa está errada. Acredito que esse seja o resumo de como eu comecei a ler e como eu venho lendo até agora. E vou passar para a Yasmin. Minha história com a leitura não é muito diferente da de Guy. Eu venho de uma família que sempre me incentivava a ler. E, quando eu era pequena, antes mesmo de saber ler, saber o que era a palavra, eu ficava vendo a minha tia lendo e falava, nossa, que legal, eu quero ler também. Na verdade, eu não lembro disso, é minha mãe que falava. E ela fala, você via sua tia, por isso você gosta de ler. Eu falei, então tá bom. O primeiro livro que eu li não foi tão grande quanto o primeiro livro que Guy leu. O primeiro livro foi O Meu Pé de Laranja Lima, que é uma história que conta sobre um menininho chamado Zezé, muito legal. Quem nunca leu, leia, mas não é sobre isso o Porquê Ler de hoje. O segundo livro foi O Pequeno Príncipe, que também é um clássico da literatura. E esses 2 livros foram fundamentais para desenvolverem o meu gosto pela leitura. Assim como Gabi, depois de algum tempo já lendo esses livros um pouco mais simples, eu comecei a me interessar por ficção científica, por romances, por livros científicos. E a entrada no grupo de leitura também foi muito importante, porque me deu um incentivo a mais e foi uma experiência muito interessante, porque quando eu li Sapiens, mudou totalmente a minha visão da evolução humana, de como que o ser humano ele se desenvolveu. Porque a gente tem uma visão muito mais crítica de como que a gente
se organiza hoje e como que isso tem, a ligação que isso tem com o surgimento das sociedades, da pré-história mesmo. Então, é um livro que me tocou bastante Guy também, e transformou a nossa visão de mundo, e é por isso que a gente vai falar sobre ele aqui hoje com vocês. Antes de a gente começar a falar sobre o livro, é importante saber um pouco sobre a história do autor. Para isso, eu vou precisar de um pouco da pesca, porque o cara é meio complicado de entender. Yuval Noah Harari, começando pelo nome dele, que é bem difícil, ele é um professor de história e ele é israelense e judeu. Ele nasceu em Israel e lá ele se formou. E após ele se formar, ele se formou em História. E após ele se formar, ele começou a escrever vários livros. Entre os mais famosos dele estão Sapiens, em primeiro lugar, como o mais famoso. E o segundo é Homo Deus. Não sei se vocês conhecem, é um livro muito interessante também dele. Ele é especializado em História Medieval e Militar. E agora ele se especializou em Macrohistória. Macrohistória, como o Theo falou, nós hoje em dia estamos caminhando para especificidades. Nós estamos caminhando para especializações em coisas na nossa vida. Tudo na nossa vida, agora o nosso conhecimento está se tornando mais específico. Então, recentemente, ele se especializou em macrohistória, que estuda pontos específicos da história. Ele recebeu alguns prêmios ao longo da vida por conta de Sapiens. Ele recebeu 2 vezes o prêmio Polotsky de originalidade e criatividade, porque realmente ele tem uma originalidade, uma criatividade na escrita que é desigual. Nas minhas leituras, eu nunca encontrei alguém com essa originalidade que ele tem. Ele também foi eleito para a Academia Jovem Israelense de Ciências, e ele foi convidado por Mark Zuckerberg para fazer parte do clube de livro online dele. Mark Zuckerberg, para quem não sabe, é o criador do Facebook. E quando Mark Zuckerberg leu Sapiens, ele ficou meio que louco, e ele tem esse clube online. E ele fez todo mundo do clube ler Sapiens. Quando ele terminou de ler, ele disse que o mundo inteiro precisava ler aquele livro. Então, para Harari, foi um boom, assim, de um livro de história ser tão reconhecido a ponto de o criador do Facebook querer expandir para o mundo todo ler. Ele começou a escrever a obra Sapiens com 30 anos. Foi muito novo, hoje ele tem 43 anos, e eu acredito que pelo menos, eu tenho muito estereótipo de quando eu estou lendo algo científico ou alguma coisa assim, eu sempre imagino que o autor do livro ele é velho. Sempre me vem à cabeça isso. Sempre que eu estou lendo algo científico, o autor do livro é velho. E quando eu descobri que ele tinha apenas 30 anos, quando ele começou a escrever, isso me deu meio que um choque. Mas, por conta de suas especializações e por ser professor, ele escreve o livro de uma forma única. E é um livro muito fácil de ler. Por quê? Ele acredita, em uma entrevista com o Bial até, ele fala que se você não consegue explicar uma coisa simples para alguém, o problema ele não está na pessoa, o problema está em você, porque você não está conseguindo passar a mensagem que você quer para alguém. Então, por isso que ele faz os livros dele da forma mais didática possível. Acredito que, por ser professor, fica mais fácil até para ele, e é muito simples de ler Sapiens. Quando eu estava lendo, eu não senti dificuldade nenhuma. E, apesar de fazer críticas muito fortes e de ser um estudo mais científico do que outros livros por aí, do que romances, do que ficções, ainda assim é um livro muito fácil de ler e que eu recomendo para qualquer um. Vai falar mais alguma coisa, Guy? Não, sobre ele não. Enfim, então vamos começar agora a falar sobre um pouquinho da obra. Como o Gabi disse, é uma obra muito simples de ser entendida, porque a escrita de Harari é muito fluida. Você lê, você nem percebe que você está lendo uma obra científica, de tão fácil que é. E antes de a gente começar a falar sobre o livro, é importante a gente ressaltar o que Theo ressaltou no início. Hoje em dia, a gente está caminhando para um mundo muito especificado. Enfim. E isso faz com que a gente foque em um pontinho só e se esqueça do geral. Quando a gente tem um problema no joelho, por exemplo, a gente não procura um
um médico geral, um clínico geral. A gente vai procurar um ortopedista, especialista em joelho, que vai tratar aquele nosso problema específico. E com a história, com as coisas que a gente estuda hoje em dia, com esse ensino compartimentado, é a mesma coisa. A gente estuda sobre a história da Europa, a gente estuda sobre a história do Brasil, para os vestibulares, para o Enem. Pronto. A gente se especifica naquele pontinho e se esquece do geral. E Harari vai fazer justamente o contrário. Ele vai escrever sobre a macro-história, ele vai focar no geral para a gente poder compreender, aos poucos, os pontinhos. E, para falar sobre isso, ele vai contar sobre a história a partir dos seus 70 mil anos atrás. Porque o que a gente estuda são só cerca de 5 mil. E o ser humano ele faz história há mais de 70 mil anos. Então, Harari fala sobre o fato de que, na antiguidade, o Homo sapiens ele era basicamente um macaco pelado. Ele não tinha nenhuma diferença, né, nada em especial que fosse diferente dos outros animais da época. Ele era um animal que era caçado como qualquer outro animal e que sobrevivia. E, às vezes, nem sobrevivia. E isso daí ele vai desenvolvendo e vai falando sobre como que o ser humano desenvolveu a partir desse ser tão simples. Por que os macacos eles continuam no zoológico e nós, seres humanos, dominamos o mundo inteiro? Então, qual foi essa coisinha em especial que aconteceu e que mudou a história toda da humanidade? O livro ele é dividido em 3 partes, que é a Revolução Cognitiva, a Revolução Agrícola e a Revolução Científica, que o autor considera como os 3 principais pontos que transformaram a história do mundo. A Revolução Cognitiva ela aconteceu quando o ser humano começou a se desenvolver um pouco mais do seu cérebro. O Homo sapiens, ele... Primeiro, depois de milhões de anos, ele deixou de ser caçado e se tornou caçador, mas como? A primeira coisa foi com o crescimento do cérebro. O cérebro do Homo sapiens ele cresceu e das outras espécies não cresceu tanto quanto o dele. O outro ponto foi se tornar um ser bípede, porque a partir do momento que ele não precisava mais andar sobre 4 patas, ele ficava ereto, as mãos ficavam livres para ele fazer outras coisas, como, por exemplo, criar ferramentas, criar armas e criar coisas que pudessem ajudar no seu desenvolvimento. Além disso, ele conseguia ter uma visão maior também, porque, abaixado, ele só via aquilo que estava embaixo. E, quando ele ficava em pé, ereto, ele já tinha uma visão maior. Isso pode ser até meio subjetivo, porque ele tinha uma visão maior tanto do literal quanto mais subjetiva, porque ele conseguia ter mais percepção e do sentido de alguns outros fatos, como, por exemplo, eu vou dar um exemplo assim prático. Se me colocar em uma ilha deserta com um chimpanzé e deixar lá para sobreviver, quem vai se dar melhor nessa competição? Obviamente, o chimpanzé, porque ele é habituado àquilo. Ele sabe como se virar na selva, como produzir o seu próprio como arrumar o seu próprio alimento. E eu não. Eu posso demorar um pouco para me adaptar, mas logo eu vou morrer, porque o chimpanzé ele vai ser mais forte do que eu nesse sentido. Mas se a gente colocar, por exemplo, 100 mil chimpanzés em um estádio, com certeza eles vão fazer muita bagunça, porque eles não têm essa noção de cooperativismo, de comunicação. E se você colocar 100 mil seres humanos em uma arena, eles já vão ter uma maior organização. Eles vão saber se comunicar entre si. Mesmo que eu não conheça Gabriela, eu vou saber me comunicar com ela. E com os animais não era desse jeito. E foi assim que ocorreu a diferenciação do Homo sapiens dos outros animais. Porque ele tinha essa capacidade de se diferenciar das outras espécies de seres humanos, por exemplo. Ele conseguia se comunicar e falar que em tal lugar tinha alimento. E falar não, ele conseguia instruir, porque a fala ainda era muito pouco desenvolvida naquela época. Então, ele conseguia instruir onde tinha alimento. Os outros animais só conseguiam se comunicar e falar que tinha alimento, mas ele não conseguia instruir aonde chegar
a esse alimento. E até mesmo os animais que possuem uma organização, como, por exemplo, as formigas, se você for lá e bagunçar o caminho da formiga, ela vai ficar completamente perdida, ela não vai saber o que fazer. Então, ela tem esse senso de comunidade, mas quando você tira do caminho, ela vai ficar totalmente perdida. E com o Homo sapiens não era desse jeito, porque ele tem essa capacidade, esse sentido de resiliência. Então, quando você muda alguma coisa, ele consegue voltar e continuar o seu trajeto normalmente. Harari coloca também como o ponto principal dessa revolução cognitiva da comunicação o fato do Homo sapiens conseguir imaginar coisas que não existiam. Os animais não conseguiam e não conseguem fazer isso. Eles só conseguem saber aquilo que existe na realidade. O autor divide vamos dizer mundo em dois aspectos: a realidade e a ilusão. A ilusão é como se fosse a realidade imaginada e existe também a realidade objetiva. A realidade imaginada, gente, é aquilo que só existe na mente dos seres humanos. Então, eu sei que eu sou brasileira, mas eu não sei que eu sou brasileira porque eu simplesmente sei. Eu sei porque me falaram isso desde quando eu era pequena e hoje em dia eu sei que eu sou brasileira. Mas quando eu estou com fome, eu sei que eu preciso comer. Isso é um fato que ninguém precisa me falar. Então, eu estou com fome, eu vou comer porque eu preciso. Isso é uma realidade objetiva. Ela existe independente do pensamento do ser humano. E a realidade imaginada, que é a ilusão, ela existe só com o pensamento ela depende do pensamento humano. Então, se ninguém falar para você que você é brasileiro, você não é brasileiro. Então, se a gente for pensar por essa perspectiva, não existe dinheiro, porque dinheiro é um pedaço de papel que a gente fala que tem valor, mas se ninguém falar isso para a gente, ele não tem valor. Não existiria religião, não existiria o capitalismo, não existiria basicamente nada. Só existiria aquilo que é nosso. Então, o autor ele quis trazer isso para mostrar que o que diferenciou o Homo sapiens das outras espécies era basicamente a condição de criar coisas que não fossem da realidade, criar mitos para poder se organizar. E com isso, por conta disso, veio depois a Revolução Agrícola, porque com essa capacidade de imaginar coisas que não existiam, com essa capacidade de pensar e de formular novas teorias em sua cabeça, o ser humano ele percebeu que era muito mais fácil plantar alguma coisa em um lugar fixo do que ficar viajando de lugar em lugar e vivendo do que a floresta produzia e dava para ele. Então, com a Revolução Agrícola, o ser humano deixou de ser um ser nômade e se tornou um ser sedentário. E isso também deu um boom populacional muito grande, porque o bebê, o filhote do ser humano, ele precisa de muito trabalho para ser criado. Um filhote de cachorro, por exemplo, ele já nasce sabendo como andar. Você não precisa ficar tomando conta desse filhote. Mas o filhote do ser humano não sabe fazer nada quando nasce. Então, ele precisa de um grupo maior para se organizar e para tomar conta dessa criança. Então, quando o homem se tornou um ser sedentário, isso foi muito mais fácil. Então, foi um boom populacional porque a criação era mais fácil. Além disso, houve também um boom informacional, porque o Homo sapiens estava começando a ter muita informação, não conseguia registrar tudo isso na sua cabeça e precisou desenvolver alguma forma de salvar essas informações que não fosse no seu HD interno. Então, ele criou formas de comunicação mais fáceis, como, por exemplo, a escrita. É aí que houve também o início das primeiras civilizações, dos primeiros impérios. E uma coisa, um trecho que tem no livro que eu queria citar. E tem um outro ponto importante também, que foi com o início dessas primeiras sociedades, dessas primeiras civilizações, entre muitas aspas, que houve também o início da xenofobia, porque o Homo sapiens começou a identificar o nós e o eles. Então, tudo que era eles era ameaçador. Então, eles tinham que se proteger contra aquilo que estava vindo de fora.
nós e eles são ruins, nós somos bons. Então, nós temos que nos proteger do eles. E isso foi o início da xenofobia que a gente tem presente na sociedade até hoje. Mas, enfim, mostrando o trecho que eu queria falar para vocês, é que o autor fala o seguinte: não há como escapar à ordem imaginada. Quando derrubamos os muros da nossa prisão e corremos para a liberdade, estamos, na verdade, correndo para o pátio mais espaçoso de uma prisão maior. Ou seja, apesar de nós termos supostamente evoluído, isso pode não ser uma coisa tão boa assim, porque o que vem depois pode ser uma prisão tão grande quanto a prisão anterior. A gente vai estar sempre evoluindo, mas essa evolução pode não ser algo positivo, pode ser uma regressão, porque do mesmo modo que tem pontos positivos, que a Revolução Agrícola trouxe um maior conforto para o Homo sapiens. Isso é um ponto positivo. Mas esse conforto trouxe também a xenofobia, problemas de hierarquia com privatização. Os problemas da humanidade começaram lá. Então, da mesma forma que foi uma evolução, foi também uma regressão, porque nem sempre evoluir é para um ponto positivo. O ponto principal do livro, que ele questiona o livro inteiro, é como a gente passou de meros animais para sermos o topo da cadeia alimentar. E nas 3 partes que o livro é dividido, ele vem falando sobre isso. E ele vai dizer que um dos pontos de por que isso acontece é porque a gente tem a capacidade da cooperação flexível. O que é a cooperação flexível? Os animais, eles conseguem conviver em sociedade, porém, nós conseguimos conviver em várias sociedades diferentes. Como assim? As abelhas, elas têm sociedades, elas são muito organizadas, mas elas não conseguem modificar o padrão delas. Por exemplo, elas têm um padrão químico que é determinado para elas, ou talvez por uma mutação seja mudado, mas esse padrão químico, ao longo da vida delas, nunca vai mudar. E nós conseguimos, com a cooperação flexível, mudar isso. Além disso, nós conseguimos subir no topo da cadeia alimentar porque nós conseguimos cooperar com grandes números de pessoas. Como Yasmin falou, se a gente colocasse vários chimpanzés num estádio, 100 mil chimpanzés no estádio, eles fariam caos total. Provavelmente eles quebrariam o estádio, não teria ordem. Enquanto a gente, 100 mil pessoas, mesmo não conhecendo umas às outras, nós conseguiríamos conviver em paz dentro do estádio. Então, essa cooperação flexível consegue fazer com que nós subamos na cadeia alimentar e nos tornamos os dominantes. Só que aí que vem a ilusão, nós não dominamos nada, na verdade. Na Revolução Agrícola, Harari fala sobre como as batatas nos dominaram. Por quê? Quando a gente se passa de nômade para sedentário, a gente só passa a ser sedentário porque nós descobrimos uma coisa que nos prende à terra. Se a gente deixa aquela batata ali e sai para outro lugar, aquela batata ela não vai sobreviver sozinha. Então, a gente vai perder o alimento que a gente está plantando ali. Então, na verdade, o que está domesticando a gente são as batatas. Nós não estamos domesticando as batatas. Elas que nos deixam presos àquele lugar. E, hoje em dia, que é a terceira parte do livro, ele fala sobre como a revolução científica e a tecnologia nos domesticou e nos domina até hoje. Ele vai falar, nessa terceira parte, na Revolução Científica, sobre como o capitalismo é muito importante para a nossa sociedade e como o capitalismo virou uma religião. Numa das primeiras partes do livro, ele fala sobre como nós somos sociedades apenas por conta das crenças religiosas e crenças em mitos que a gente tem. Nós só conseguimos conversar uns com os outros ou conviver pacificamente porque nós acreditamos em coisas, pelo menos parcialmente iguais. A gente só consegue manter uma conversa com alguém quando a gente está de acordo com a opinião daquela pessoa. Então, a partir do momento que a gente consegue criar uma coisa, um mito, que uma sociedade ela concorde e acredite naquele mito, a gente consegue dar um boom e começar a crescer e crescer e crescer cada vez mais. Aí entram as religiões. A religião ela foi a primeira a conseguir fazer
com que a sociedade se juntasse, porque se estava chovendo, você dava o motivo da chuva a um deus. Se a colheita tivesse boa, você dava o motivo da colheita para um deus. Então, essa religião, ela fez com que nós nos tornássemos unidos. Hoje em dia, o que nos torna unidos é o consumismo. Ele vai falar sobre a religião do consumismo e como nós temos hoje em dia... Desculpa, eu esqueci o termo. A origem do sofrimento. O capitalismo ele fez com que nós nos tornássemos consumidores, e se nós não consumimos, nós nos tornamos infelizes. A felicidade, hoje em dia, ela está muito ligada ao que você tem, ao seu material. Se, por exemplo, você comprou um celular hoje, o iPhone 11, e daqui a pouco lançou o iPhone 12, você já está infeliz porque você não tem um iPhone 12, você só tem apenas o iPhone 11. Então, é isso que ele vem dizer nessa revolução científica, de como o capitalismo e o consumismo, na verdade, está nos dominando e não a gente que está dominando eles. Eles vêm também falar nessa revolução científica sobre como nós vamos perder espaço para outras espécies futuramente. Ele acredita, assim como Aldous Huxley, em Admirável Mundo Novo, ele até cita esse livro numa parte da obra, ele acredita que os seres humanos eles serão um dia substituídos por tecnologia. Ele usa o termo sistemas biológicos, que é uma fonte de pesquisa que existe atualmente. Esse negócio ele existe, ele está em processo agora, nesse momento que eu estou falando aqui, ele está acontecendo, que é um estudo para como o ser humano ele pode ser integralmente copiado, como o cérebro, você pode fazer outro ser que tenha o mesmo cérebro do ser humano, que tenha as mesmas terminações nervosas, os mesmos tipos de DNA, as mesmas coisas, mas que, na verdade, vai substituir o humano. É como se fosse uma evolução nossa, só que uma evolução programada pela tecnologia. Então, é algo que nos substituiria no mercado de trabalho, nos substituiria no entretenimento, nos substituiria no nível que a gente pararia de viver em algum momento, porque essa sociedade, assim como a gente lá atrás, a gente conseguiu superar os macacos, a gente conseguiu superar os leões, essa sociedade nova conseguiria nos superar no topo da cadeia alimentar, porque uma hora a gente não seria mais útil. Então, ele vem trazendo essa revolução científica, principalmente esses pontos sobre o capitalismo e sobre como a gente acha que a gente está no topo da cadeia alimentar, mas a gente está apenas ali no limiar de cair de um precipício e ser substituído por outra raça. Ele também questiona sobre a capacidade que a gente tem de sempre mudar o mundo. Acredito que todos vocês aqui já estudaram a história do mundo inteiro, tanto brasileira quanto mundial, e sabem que o homem tem a capacidade de mudar e fazer revoluções em questões de minutos. Assim, eles conseguem mudar o mundo numa proporção gigante. E, ainda assim, nós continuamos insatisfeitos com as coisas que a gente tem e com as coisas que a gente atinge. A gente tem essa mania de reclamar sempre de, por exemplo, eu alcancei o meu objetivo, mas meu objetivo não é suficiente. Agora eu vou reclamar dele porque eu tenho outros objetivos para atingir. Então, ele fala sobre essa insatisfação que acontece no mundo atualmente e ele questiona se nós não éramos mais felizes antigamente, quando nós não tínhamos a realidade imaginada, do que agora que nós temos a realidade imaginada. A realidade imaginada, no caso, vai ser, para ele, essas corporações que existem hoje em dia. Por exemplo, se vocês acreditam que o McDonald's, que a Apple, que a Samsung existe, vocês estão errados. A Samsung, a Apple, o McDonald's, eles não existem. São tudo coisa da nossa imaginação, como Yasmin falou, são coisas que nos disseram que existe e a gente acredita que existe. Então, ele vem questionar isso, falar que quando a gente tinha apenas a realidade objetiva e a gente vivia
apenas enxergando o que estava na nossa frente, não o que estava acima da gente também, se nós não éramos mais felizes porque nós estávamos satisfeitos daquela forma, nós estávamos satisfeitos em ver apenas aquele lugar e a gente sabia como se adaptar àquilo, do que agora que nós vivemos insatisfeitos e nós temos tudo porque nós estamos no topo, nós conseguimos enxergar todas as coisas de maneiras diferentes e nós continuamos insatisfeitos. Em resumo, acredito que foi um resumo bem grande, o livro fala basicamente sobre isso, ele vem questionar e contar um pouco da história humana e como nós dominamos e somos dominados. E acredito que agora vamos abrir a... Antes de Gabi terminar rapidinho, tem uma coisa que eu achei muito interessante que o autor diz, é que um enxame de abelhas, ele não consegue simplesmente virar para a abelha rainha, cortar o pescoço da abelha rainha e fazer uma revolução. Ele não consegue colocar uma ditadura comunista. Os animais não conseguem fazer isso. E o ser humano consegue. Só que a gente está fazendo um bom uso dessa capacidade que a gente tem, a gente está utilizando para as formas, para os objetivos corretos. Então, esse é um questionamento que eu acho muito válido para a gente fazer. E você tem mais alguma coisa para falar, Gai? Gai? Tem mais alguma coisa para falar? Não, acredito que não. Então, agora eu acho que já está aberto para perguntas, discussões, questionamentos. Obrigada pela atenção, Obrigada pela atenção. E agora a gente vai ouvir vocês. Se vocês tiverem algum questionamento, a gente está aqui para responder. Stênio animou, ele quer falar alguma coisa. Pode falar, eu passo o microfone para você. Ou tem um microfone? Primeiramente, adorei a discussão aí, não. Na verdade, eu só queria fazer um comentário que eu não queria atrapalhar de forma alguma, que é um pouco sobre o que a sociedade se envolve no empirismo e, às vezes, ideias inatas. Que muitas vezes você está falando sobre que você não é a favor da revolução, quer dizer, você não gosta muito da revolução, mas a revolução acontece, às vezes, pelo caso do empirismo. O empirismo, para aqueles que não sabem, desculpem, é a experiência. É você adquirir experiência e mudar um pouco da realidade. E ideias inatas são ideias que nascem com a gente, entendeu? Então, o que acontece é o seguinte, hoje a revolução é muito importante para a sociedade porque a gente está num momento de regressão. O que está acontecendo hoje é um momento de regressão. A sociedade hoje precisa evoluir. A gente tem uma síndrome que eu inventei, é a síndrome do cachorro. A síndrome do cachorro é, quanto você mais bate, mais o cachorro abana o rabo. O que acontece é o seguinte, a gente está muito acostumado a repetir o que o outro fala. A gente está acostumado hoje com a demagogia. A gente escuta o que o outro fala e acaba repetindo. A gente tem que entender que a revolução é uma coisa importantíssima para a sociedade hoje em dia. A revolução não quer dizer que é só uma revolução tecnológica. A revolução vem da nossa mente. Boa noite, obrigado. Muito obrigada pela participação, Stênio. Eu queria pedir desculpa se eu me fiz entender errado, mas eu não sou contra a revolução. Eu só quis dizer que, às vezes, ela pode trazer também coisas negativas, como o que eu citei, o exemplo. Mas eu não sou contra a revolução. Acho que são coisas necessárias até, já que a gente está em um momento de regressão. E que a revolução não é só externa, ela também está dentro da nossa cabeça. Stênio 2019. Isso é um ponto que o autor ele bota muito no livro, porque ele fala... Porque só a gente tem essa capacidade de fazer revoluções. Como a gente estava dizendo, da realidade imaginada, só a gente tem a capacidade de imaginar os nossos problemas e criar soluções para essas coisas. Por isso que a gente está nesse patamar que a gente está e por isso que a gente sofre tanto. Essa a questão que eu falei também da insatisfação é porque nós realmente vivemos numa sociedade muito grande de pessoas que imaginam várias coisas e fazem várias coisas e nós não conseguimos ficar satisfeitos com todo mundo a todo momento, né? Eu também acredito que no momento que nós passamos, nós precisamos de revolução, sim, mas... Sem comentários. Mais alguma pergunta? Então, vocês falaram sobre a realidade no caso da mente. Eu não sei qual foi o nome exato, mas, enfim. No caso, vocês falaram também que, no caso, a Apple, a Samsung são coisas da nossa imaginação e que não existem. Mas se uma coisa da nossa imaginação o ser humano conseguiu
construir, deixar, no caso, para a gente ver, ela não se torna objetiva? A partir do momento que a gente toca, sim, ela é objetiva. O que eu quis dizer a partir da Apple, a partir da Samsung, a partir de várias corporações, é a corporação em si. A ideia daquela empresa existir, de comandar o mundo da forma que ela comanda. Por exemplo, o autor ele traz sobre o dinheiro. Como o dinheiro, hoje em dia, ele comanda a gente e ele é apenas um pedaço de papel. Por exemplo, se você... macacos, eles têm... O comércio deles é de troca, como a gente fazia há muito tempo atrás. Você me dá uma banana, que eu te dou um coco. Pronto. Agora, se eu chegar para um macaco e der uma cédula de R$2, virar para ele bem assim, toma R$2, você me dá uma banana, ele vai olhar para mim e falar, bem, você está brincando com minha cara, né? Porque uma cédula de R$2 não vai ter valor nenhum para ele. Então, é isso que o autor está falando da realidade imaginada. É coisas que, na realidade objetiva, ela não teria valor nenhum. Nenhum. Naquela época, para o mundo animal, o que um celular, o que um hambúrguer... no caso, o sentido... O que a corporação McDonald's tem de valor para o animal? Nada. Zero. Então, é isso. A realidade objetiva e imaginada que ele está querendo dizer é nesse sentido, de que a gente criou valor para as coisas e que, na verdade, se nós vivêssemos só na realidade objetiva, essas coisas que têm valor para a gente não teriam valor, assim. Calma aí rapidinho, Nana. E eu acho também que a realidade imaginada e a realidade objetiva, elas andam juntas o tempo todo, porque, como você disse, a partir do momento que a gente faz o celular ali, ele se torna uma coisa objetiva, Mas se ninguém me falar que aquilo é um celular e que eu posso usar ele para fazer ligações, para usar a internet, para me comunicar com outras pessoas, eu não vou saber disso. Eu vou achar que aquilo é só um pedaço de alguma coisa que, para mim, não tem funcionalidade nenhuma. Então, os dois, a realidade imaginada e a realidade objetiva, elas têm que andar juntas o tempo todo. Eu tenho uma pergunta para vocês duas. Vocês acham que a gente seria mais feliz se a gente vivesse apenas na realidade objetiva, né? Quero saber de vocês. Cara, eu acho isso muito utópico, porque eu nunca vivi apenas na realidade objetiva para saber a experiência que eu teria lá. Provavelmente, eu seria mais feliz por quê? Porque eu não conheceria a outra realidade. Com a realidade imaginada, a gente consegue imaginar que amanhã a gente vai estar num lugar melhor, por exemplo. Eu consigo imaginar que amanhã eu posso fazer uma viagem, eu posso ganhar na loteria e ficar rica. Com a realidade objetiva, não. Simplesmente eu tenho ali os meus afazeres e eu faço o que eu tenho que fazer. Então, talvez por isso eu seria mais feliz, porque eu não poderia imaginar possibilidades melhores de felicidade. Eu só tenho aquela felicidade para ser seguida. Talvez por isso eu seria mais feliz, sim. Mas é muito complicado de responder, já que eu nunca vivi apenas na realidade objetiva. Eu acho também que a realidade imaginada, da mesma forma que ela pode trazer essa felicidade, ela também é a que causa as frustrações no ser humano. Porque o exemplo que eu dei sobre o enxame de abelhas não conseguir fazer cortar a cabeça da rainha e fazer uma revolução. Isso daí a gente só tem essa capacidade porque nós temos acesso à realidade imaginada. Então, ela também vai causar essas frustrações no ser humano. Da mesma forma que pode trazer as felicidades. Quando o pessoal do clube de leitura estava falando sobre esse livro, eu lembro que quando chegou no 3º capítulo sobre a Revolução Científica, nós começamos a discutir sobre o que era a tecnologia para o ser humano, que não era nada mais, nada menos do que a extensão do seu próprio corpo. Então, tudo que o ser humano fazia era para facilitar alguma coisa que ele queria realizar. Então, eu acho que foi Guy que falou sobre os macacos, que os seres humanos antigamente eram só macacos pelados. E teve uma pesquisa que na década de 70 a Holanda realizou pesquisas com macacos e encontraram um elo bem interessante com a política atual, a política moderna do ser humano, que os macacos, mesmo não sendo dotados de toda a inteligência que nós temos atualmente, eles tinham um sistema de politicagem muito semelhante ao nosso. Então, o macaco alfa, que de certo bando, ele pegava os filhotes de macaco de outras fêmeas e começava a acariciá-los, beijá-los, fazer aquela politicagem. Então, eu queria saber de vocês tentar relembrar o que vocês acham desse tipo de extensão
do ser humano, da tecnologia, se é uma evolução até mesmo por conta do dinheiro, porque o dinheiro é uma extensão do corpo humano, uma extensão para facilitar nossas vidas, mas ao mesmo tempo traz diversos problemas sociais, diversos problemas econômicos, mas ainda assim é uma evolução que o ser humano conseguiu e que espécies primitivas não vão conseguir chegar tão facilmente nesse patamar de inteligência. Eu acho que esse é o ponto todo do negócio. Por exemplo, macacos, existe um estudo sobre macacos que eles conseguem conviver em sociedade e se organizar até 10 macacos. Eles precisam ter intimidade com outro macaco para eles poderem cooperar. Por exemplo, se tem um macaco aqui, aí eles falam assim, meu Deus, tem uma banana ali, vamos até a banana. Eles só conseguem ir até a banana se tiver só 10 deles e eles forem muito íntimos, se eles se conhecerem muito intimamente. Então, a questão que você falou do macaco alfa, rapaz que ele é alfa daquela sociedade, então ele conhece cada macaquinho muito bem para conseguir conviver dessa forma com eles. Agora, a questão da tecnologia, que os outros animais provavelmente nunca alcançarão, é exatamente isso que Harari ele discute no livro inteiro, como a nossa capacidade de se adaptar ao mundo foi o que nos levou a ser tão bons em coisas que os outros animais eles não conseguem ser. Os macacos eles não conseguem, por exemplo, imaginar que existe um céu de bananas. Ele não consegue imaginar que quando ele morrer vai ter um céu de bananas, mas a gente consegue imaginar que quando a gente morrer, meu Deus do céu, a gente vai encontrar o paraíso. E como é que a gente vai alcançar o paraíso? Então, todos os dias a gente vem nessa luta para tentar melhorar o mundo, para que o mundo seja mais perto do paraíso, para quanto mais perto a gente chegar na morte, a gente ficar mais perto ainda do paraíso. Acredito que deu para entender. Nós tentamos sempre melhorar o mundo para alcançar o paraíso. Então, todas essas melhoras que a gente faz, tanto tecnologicamente quanto em qualquer âmbito cultural, social, elas vêm sempre para nos ajudar e nos ampliar a adaptar ao mundo que a gente modificou. A gente veio desde os primórdios modificando o mundo, modificando a estrutura, modificando nossos modos de conviver socialmente, e, para isso, o mundo ele sempre tem uma resposta para a gente. A natureza ela responde de uma forma para a gente. Para a gente não voltar, não regredir, nós queremos sempre estar avançando. Só que em toda coisa boa, yin yang, em toda coisa boa sempre tem uma coisa ruim. É saber realmente analisar até que ponto a tecnologia é boa e até que ponto a tecnologia é ruim. Por o exemplo que eu citei de a tecnologia querer nos substituir para nós sermos seres excluídos daqui uns anos. Daqui uns milênios, por favor, eu quero viver mais um pouco. Mas daqui um tempo, será que isso é bom ou será que isso é ruim? Será que já deu do nosso tempo da Terra, de nós seres humanos assim? Ou será que a gente ainda tem muito a viver? Então, eu acredito que seja muita opinião do momento. Depende muito da situação para saber se a tecnologia ela causa coisas boas ou causa coisas ruins. Na medicina, a tecnologia já avançou em muitos âmbitos, já conseguiu fazer curas inimagináveis para, por exemplo, na Idade Média. Então, mas para outras coisas, por exemplo, o vício que a gente tem hoje, que a gente é comandado pelo celular. Nós não comandamos o celular, ele que nos comanda. Então, até que ponto é bom e até que ponto é ruim é muito relativo. Eu concordo totalmente com o que vocês falaram, que o capitalismo se tornou uma religião. E vocês acham assim, que mesmo se o ser humano não tivesse a visão imaginativa, se ele conhecesse o valor que o dinheiro acabou tendo, né? Vocês acham que mesmo assim outro modelo econômico conseguiria nos unir e exercer o mesmo papel que o capitalismo exerce de religião? Você diz quando a gente ainda conhecendo a realidade imaginada. Sim, a gente com certeza acharia alguma outra forma de nos unir, alguma outra forma de dinheiro. Antigamente a gente não tinha trocas, talvez nossas trocas se tornassem mais especializadas, não sei, algo de tipo, ao invés de ser cédula, ser pedra, sei lá, talvez diamante. Diamante hoje é dinheiro, mas enfim, talvez outros tipos de pedra fossem dinheiro e aí umas seriam mais raras, seriam mais caras. Enfim, acredito que a gente sempre caminharia para isso, de achar uma organização que fosse mundial, no caso,
o dinheiro ele é mundial, por isso que todo mundo crê nele. Então, a gente caminharia para isso, para achar uma organização mundial para que a gente conseguisse conviver. E eu acho que, assim, você falou sobre outro modelo econômico, senão o capitalismo. Eu não sei se isso seria uma coisa muito fácil, porque a economia ela é transitória. Então, já existiram vários tipos de modelos econômicos que não deram certo, e, por enquanto, o capitalismo é o que vem dando mais certo, teoricamente, mas isso só o futuro vai conseguir nos dizer, porque é uma coisa muito relativa, depende do... Eu acho que depende muito da situação da sociedade também no período. Eu acho que um exemplo bem claro que aborda esses fatos que vocês estão dizendo é o próprio filme Wall-E, daquele da Disney, que aborda justamente essa evolução / regressão dos seres humanos, já que, com a medida que os seres humanos vão evoluindo, entre aspas, a tecnologia evolui junto. E nessa da tecnologia evoluir junto, o sedentarismo do ser humano acaba tornando ele, como é que eu posso dizer, quando você estava explicando, vocês falaram que o homem ele andava em 4 patas, depois se tornou bípede. No filme Wall-E mostra muito que ele volta a não andar em 4 patas, mas andar só sentado, por conta que por conta que a tecnologia evoluiu a um ponto onde ele não precisa mais fazer nada. E isso também aborda o ponto onde vocês colocaram que as máquinas vão sobressair os seres humanos e os seres humanos vão deixar de lado, como aborda também no filme, que as máquinas elas vão criando uma consciência própria à medida que o ser humano vai adaptando. Eu queria abordar outro ponto também, que eu não sei quem estava falou que os animais, outros organismos, não vão conseguir se adaptar. Porém, não vai precisar de outros organismos, já que nós estamos criando o nosso próprio, que foi como o Guy estava citando. E nessa criação desse novo organismo, tem vários livros, filmes de ficção científica que abordam justamente essa adaptação desse organismo. Tanto que tem outro filme aqui que eu vou citar, que é Matrix. Matrix aborda justamente o fato que os seres humanos se tornam alimento para as máquinas. Porque os seres humanos eles desenvolvem uma certa energia e as máquinas, toda a história lá de Matrix. Porém, os seres humanos eles têm um limite. Os seres humanos eles têm um limite de adaptação. E esse limite não funciona tanto assim para as máquinas. As máquinas têm um limite muito maior de evolução e, por exemplo, você não pode trocar atualmente qualquer órgão que você queira, mas uma máquina, se ela quebrar um braço, ela pode trocar um braço. Eu queria perguntar para vocês o que vocês acham dessa evolução massiva das máquinas com relação aos seres humanos. Porque, como o Guy estava citando, tem a medicina. Porém, o ponto negativo dessa medicina é que, com a medida que as máquinas vão evoluindo na medicina, os seres humanos se tornam não tão utilizáveis, já que eles não precisam mais fazer nada. Você vai contratar uma pessoa para quê? Sendo que você tem uma máquina que faz pelo dobro de velocidade, pela metade do preço. Os seres humanos estão se tornando meras ferramentas que já não são mais utilizadas. Sobre a primeira coisa que você falou, que foi do filme, e de como alguns filmes retratam isso, nós temos vários livros, vários filmes que retratam a visão do autor de como seria o mundo após algum colapso, ou após o ser humano atingir o limite de evolução. Tem Jogos Vorazes, Divergente, várias distopias assim bem conhecidas que retratam como o mundo, após entrar em colapso, a gente teve que aprender a se adaptar novamente. É como se o ser humano ele tivesse atingido realmente o limite de adaptação, surtado, acabou com o mundo inteiro, esgotou todos os recursos e depois teve que se adaptar novamente. A questão das máquinas, você falou da medicina aí, por exemplo, a medicina ela caminha para
fazer robôs assistentes de cirurgia. Daqui um dia, robôs que são cirurgiões. E aí, daqui um dia, vai ter o robô cirurgião e o paciente vai ser o próprio robô. Porque os seres humanos, como você falou, vão se tornar inúteis em algum ponto. A gente não vai precisar contratar mais seres humanos. Os seres humanos servirão apenas para fazer mais robôs. Então, entra a questão do sedentarismo também, a gente não vai precisar fazer muita coisa, porque os robôs farão por nós. Então, provavelmente, nós teremos mais problemas de saúde, nós teremos mais dificuldades e nós teremos que nos reinventar. Aí entraria a questão da adaptação novamente. Nós teríamos que nos reinventar para nos adaptar de novo, para voltar a subir a cadeia alimentar, no caso, ficar acima dos robôs agora, e ver se nós conseguiríamos fazer isso, né? Nós nem sabemos se é possível fazer isso. E eu acho também que, como o Guy disse, a revolução ela traz essas transformações que a gente precisa se adaptar. É dito hoje em dia que cerca de 10 das profissões do futuro, apenas 2 existem hoje na atualidade. Então, é uma coisa que vai se transformando de acordo com o que a gente cria. E como é que fica a relação tipo, dos humanos com os animais? Por exemplo, o cachorro, que é um animal muito próximo com a gente, porque, às vezes, parece que entra muito a questão do sentimento. E também eles estão se relacionando com outra sociedade. Se pode dizer assim, que é a sociedade flexível, que Guy falou. E também parece que, às vezes, entra um pouco da questão do sentimento, que é uma coisa que o animal, teoricamente, não pode ter. E aí, como é que fica essa questão? Isso é algo que a realidade imaginada cria também, porque se chama cultura. É cultural dos brasileiros, por exemplo, ter gato ou cachorro de estimação. Na China, eles comem os cachorros e os gatos. Então, os gatos, eu não sei, eles têm alguma coisa com o gato, mas pelo menos os cachorros eles comem. Então, é cultural. Depende muito de onde você está e de com quem você convive. Essa questão do sentimento é algo que a sociedade criou e todo mundo crê que deve-se ter o sentimento para com aquele animal. Eu acredito que o Brasil é um dos países que mais tem sentimentos assim com certos animais, né? Mas tem outros países que zero. Tem outros países que a cultura dele é realmente o animal, é apenas alimento. O Brasil, se eu não me engano, é um dos países que tem maior número de vegetarianos no mundo, enquanto outros países têm tipo assim, uma taxa de 1%. Então, é muito cultural isso, é muito da realidade imaginada mesmo, ter essa crença de que os animais fazem parte da nossa família, por exemplo. Boa noite. Boa noite. Eu queria aqui externar uma conversa que eu tive com 2 amigos em uma tarde de café, e a gente começou a conversar sobre isso, e eu tive pensando um pouco e criei uma ideia minha, pessoal, sobre a evolução. E eu acho que uma palavra-chave para tudo isso que estamos falando, da evolução, da divergência do homem e o macaco, seria aprimoramento. Porque, para mim, o homem criou 2 ou 3 coisas na história do universo. Para mim, todo o resto foi aprimoramento. Então, eu creio que o homem, no sentido das coisas, no sentido dos objetos, ele nunca regressou. Ele sempre evoluiu e sempre aprimorou. As coisas que vêm, os sentimentos ruins, as consequências do yin yang, por exemplo, que sempre vai trazer algo ruim, para mim, não pode ser considerado um regresso, e sim consequências que não foram pensadas. A diferença, por exemplo, de um macaco que pega uma banana e vai comer toda vez, ao invés de fazer uma vitamina de banana, é porque o homem aprimora e utiliza uma pedra e vê o rolamento da pedra, por exemplo, e pensa em fazer algo com uma roda, por exemplo. Então, não há como pensar algo que você nunca viu. Não há como pensar um teto, porque o teto está por vir ainda. O aprimoramento vai chegar por etapas. Então, eu imagino que não dá para a gente pensar num teto. Para mim, não existe um teto. Existe um ponto de partida. Mas o teto é algo que é intocável, não é palpável e não é perceptível. Porque, como foi dito por mim, a gente está em constante aprimoramento, e as consequências desse aprimoramento podem ser ruins ou positivas, no caso. E então eu não evito usar muito a palavra regresso nesse sentido,
do questão objetiva dos objetos e da evolução, como foi dito. É só algo que eu pensei. É muito interessante isso que você falou, até porque o que diferenciava o Homo sapiens de outras espécies era que o ser humano, o Homo sapiens, ele tinha o domínio do fogo, assim como outras espécies também tinham o domínio do fogo, mas ele sabia utilizar aquilo ao seu benefício. Ele sabia utilizar o fogo para se defender de predadores, para se proteger do frio, para cozinhar os alimentos. E isso exemplifica bastante isso que você falou sobre a gente só aprimorar aquilo que já existia anteriormente. Pronto. Posso falar? Boa noite, gente. O ponto que eu vi ser debatido bastante foi sobre as tecnologias eletrônicas. Eu não ouvi muito falar, como ele cita até no livro, sobre a engenharia genética. Nós podemos evoluir bastante até o ponto de deixar nós agora obsoletos. Mas com a engenharia genética, atualmente, que estão fazendo, nós podemos dizer, ganhar poderes. E onde isso poderá nos levar? Eu acho isso estimulante. Não pense só porque a tecnologia eletrônica está evoluindo que a gente não possa evoluir no aspecto biológico. Eu acho que a gente está crescendo bastante no aspecto biológico e é isso. Eu acho que só queria deixar esse ponto mesmo, porque tipo assim, não pense que só a tecnologia está evoluindo. A engenharia genética e nós vamos evoluir consequentemente. Pois, como ele fala no seu próximo livro, que é Homo Deus, nós vencemos a morte, nós vencemos a guerra, nós vencemos a fome e a praga. Nós ainda não vencemos a morte. E é isso. Eu acho que você chegou mais atrasado, mas eu falei sobre a questão do sistema biológico, que é algo que ele diz no livro que quer criar super-homens. Literalmente, heróis da DC, heróis da Marvel, né? E eu falei que nós, humanos, meros mortais, seríamos substituídos realmente por essa engenharia genética. Eu acho que é um avanço muito legal. Imagina se fizesse um clone meu com superpoderes. Infelizmente, não seria eu pensante, né? Mas seria massa de ver. Mas é isso. Vai demorar, mas não é algo que seja muito longe. Eu acredito... Fala que vai demorar. Não é algo que seja surreal como era há anos atrás, sabe? Antes de vocês falarem aí, tem um filme muito interessante que se chama Lucy, que o nome é tanto também por conta da primeira mulher que foi encontrada, que fala justamente sobre essa evolução. No filme é criada uma droga que é formada por um hormônio que a mulher faz quando está grávida, e esse hormônio, quando ele entra em contato com a corrente sanguínea do ser humano, ele transforma o sistema para que a gente consiga utilizar mais do nosso cérebro, porque a gente usa menos de 10% do nosso cérebro. Então, no filme, ela vai progredindo nessa evolução do pensamento dela, até que ela simplesmente vira energia, porque 100% do cérebro dela é demais para o mundo material que existe hoje em dia. Então, dando spoiler aqui, no final ela vira energia, viu, gente? Tipo assim, vocês falaram que por muito tempo a batata, aí depois eu falo trigo, eles dominaram o ser humano por conta da importância que eles tinham para o ser humano. Aí, com o tempo evoluindo, o sistema de troca foi muito usado, só que tipo, eles começaram a perceber como um feijão poderia valer a mesma coisa que 2 batatas. E logo estava ficando meio que desigual a troca. Nessa, eles tentaram pensar em algum tipo de... no caso, a moeda, para poder um valor único servir para todo tipo de mercado. Quando eles começaram a ter o discernimento de que a moeda poderia substituir essas coisas, meio que as coisas não começaram a perder o valor. E, tipo, mesmo que fosse a moeda que fosse comprar essas coisas, porque o importante para eles era o alimento. Como a moeda começou a substituir o valor das próprias coisas e começou a ser uma coisa única para todos os produtos que eles tinham. Tem uma palestra que Harari faz
se vocês quiserem procurar, ela é toda em inglês, eu não achei ela em português, mas o título é assim, Por que os humanos dominaram o mundo? Ele fala sobre essa questão. A gente precisou em algum momento, no momento imperialista mais ainda, quando os países eles estavam querendo dominar outros territórios, eles precisavam unificar o governo deles. Então, quando se descobriu o mundo inteiro, todos os territórios do mundo, precisou unificar alguma coisa para que, por exemplo, se eu viajasse daqui para outro lugar, eu pudesse usar a mesma coisa para adquirir os mesmos bens. Então, foi criada a moeda nesse sentido, principalmente depois da Idade Média, na Idade Moderna, e com o imperialismo e com a conquista de novas terras, foi criado essa moeda para ser realmente uma unificação mundial, para que todos pudessem conviver e comprar em qualquer lugar do mundo da mesma forma. A gente, hoje em dia, tem a discrepância de, por exemplo, uma moeda valer menos que a outra ou uma moeda valer mais que a outra, mas, ainda assim, nós conseguimos converter essas moedas e aquilo ali tem um valor único. Só para complementar também, como eu tinha dito, a economia era transitória. Então, no século XVII, um saco de sal era uma raridade. Só quem era muito rico que podia ter um saco de sal. Então, o saco de sal valia muito. Só que com o desenvolvimento, as novas tecnologias, o saco de sal custa 50 centavos hoje em dia. Então, é uma coisa que vai depender também da transitoriedade das evoluções tecnológicas. É muito variável isso daí. Tipo assim, eu não consigo entender porque vocês falaram, né, da tecnologia que o ser humano está criando para que os robôs substituam o ser humano. Mas eu não consigo entender por que o ser humano vai criar uma tecnologia para substituir ele mesmo. Cara, nem eu. É para mostrar que ele é inteligente e sabe fazer isso? Porque não faz sentido. Eu acho que tudo começou com a ambição de alguém para fazer as coisas por ele. E, a partir do momento que o ser humano consegue perceber de que aquele negócio consegue substituir ele, ele fica louco. Em Frankenstein tem muito isso, de que ela cria um homem que é como se fosse um robô. Ele não é um ser humano normal. E ela fica fascinada por aquilo. Ela, no caso, a autora, na hora que ela está escrevendo, ela quer fazer com que aquilo seja ampliado. O ser humano ele tem muitas ambições. Então, quando ele cria um negócio, ele quer que seja o melhor dos melhores. Então, eu acredito que seja isso. Tem um robô, ela é russa. Ela, na primeira entrevista que ela deu, foi até no Fantástico, eu acho. Não sei direito, mas passou no Fantástico. A primeira entrevista que ela deu, ela disse que a primeira coisa que ela fizesse quando ela fosse totalmente programada, totalmente atualizada, seria destruir todos os humanos da Terra para ficar só a raça dela. A gente não sabe se ela foi programada para falar isso, provavelmente, mas essa é a ideia de, principalmente, causar terror em outras pessoas, de... corrida, antigamente tinha o quê? Corrida espacial. Hoje tem corrida de robôs. Corrida para ver quem cria o melhor robô dos robôs. Porque, por exemplo, nessa questão de robôs, em The 100 mesmo, não sei se vocês já assistiram, mas uma inteligência artificial, né, uma robô, ela foi programada para melhorar a vida dos seres humanos. E aí ela percebeu que o problema dos seres humanos era a superpopulação. Então, ela destruiu o mundo para acabar com a superpopulação e melhorar a vida do ser humano. Mas não foi algo que melhorou a vida do ser humano, afinal destruiu eles. Mas tem essa questão de que os robôs eles não têm a mesma mentalidade que a gente. A gente consegue prever as várias probabilidades de algo que a gente faz dar certo ou dar errado. O robô ele é programado para pensar em algumas coisas. Às vezes, ele não é programado para analisar todas as possibilidades. Então, talvez por isso ela acreditou que fosse realmente fazer o bem. Mas tem uma série da Marvel que se chama Legends e uma das personagens é uma robô e ela consegue analisar a linha histórica dos humanos todinha e encontrar todos os erros que tem na linha histórica. E aí ela convida um grupo de super-heróis para arrumar esses erros. Então, é um robô que está fazendo isso por a gente. Um robô que conseguiu ver onde estão nossos erros e fez a gente corrigir. Eu acredito que seja muito isso, de que as ambições do ser humano fazem com que ele queira cada vez mais melhorar aquilo que ele faz, mas, às vezes, ele não vê realmente a consequência do que ele está fazendo. Entendi.
Tem um filme que se chama Eu Sou Mãe, que tem na Netflix, e que é mais ou menos assim, só que os robôs eles identificam que o problema do ser humano é o próprio ser humano. Então, para eles, tirar todo mundo do planeta Terra, refazer o planeta ali, deixar ele agir naturalmente e aí depois ver o que faz. E é uma coisa interessante, porque identifica que o problema é que o ser humano é um vírus na Terra, que a gente está destruindo cada vez mais e preservando cada vez menos. Sobre o sistema de probabilidade dos computadores, eles sim conseguem pegar todos os vieses. O problema é que eles estão programados para ver a melhor solução para o planeta. Eles não estão preocupados com os sentimentos. Esse é o problema. Então, quando alguém programa algo para assim, melhorar a vida da Terra, eles vão, não importa o que aconteça, eles vão fazer aquilo para melhorar a vida da Terra. Tanto é que tem um livro, eu não esqueci o nome dele, que fala que todos os códigos binários de programação têm vieses dos seus criadores. Então, você não pode dizer que um computador não tenha viés, porque ele tem. Por mais que ele crie do seu próprio programador, ele tem. Tem uma coisa nesse livro aqui que Harari fala muito, que é sobre o humanismo. Ele fala que nós vivemos em sociedade porque nós temos o humanismo junto da gente, que é o quê? O humanismo é a crença de que os sentimentos humanos, eles importam. Então, a gente analisar os sentimentos humanos pode ser tanto nossa ruína quanto nossa felicidade. Aí vai de cada de cada crença. E ele vai discutir sobre isso, sobre essa crença que nós temos de que os sentimentos humanos importam e por isso a gente tem que analisar quando a gente vai fazer alguma coisa, a gente sempre analisa como o outro irá se sentir, coisa que o robô, como o Matheus falou, não faz. A gente analisa como o outro vai se sentir antes de fazer algo, né? E eu acho que isso tem muito a ver também com a obsolescência programada, que você falou sobre os códigos binários terem o viés de quem programou. Porque eles vão programar para que aquilo acabe em um determinado tempo, para a gente poder conseguir movimentar a religião do consumismo. Então, a obsolescência programada está muito relacionada a isso. Mais perguntas? Questionamentos? Tem um filme muito legal, não sei se vocês já assistiram, que chama O Jogo da Imitação, que é como um cara ele consegue quebrar o código dos alemães na Segunda Guerra Mundial por meio de computadores. E é genial. É incrível como ele consegue fazer. É uma máquina gigante que, hoje em dia, a gente provavelmente conseguiria compactar num computadorzinho. Mas a evolução durante o filme e a ambição que ele tem de conseguir terminar aquela máquina é provavelmente o que alimenta a gente a querer sempre estar evoluindo cientificamente. Se vocês tiverem interesse em assistir, é muito, muito bom. Eu esqueci o nome do ator, é aquele ator que faz Sherlock. É um ator sensacional. Se vocês quiserem falar mais alguma coisa? Tem um conceito de deuses mimados presente na obra. Quando a gente passa por todos esses processos que a gente foi assistindo, que é narrado e que é construído na obra, a gente tem a clara percepção de que para o homem, para a espécie humana, não bastou o topo da cadeia. Todas essas possibilidades que ele alcançou de ter vencido a guerra, de ter ultrapassado a fome, de ter ultrapassado a praga. E agora, o próximo objetivo é, se não acabar com a morte, distanciá-la o máximo possível da nossa realidade, dá a ele, de certa forma, uma condição de Deus. Mas dá a condição de um Deus mimado. Como vocês perceberam essa construção e como vocês abordam uma discussão seguindo o que vocês já estão explanando aí?
Eu acho isso muito próximo do que Aldous Huxley diz em Admirável Mundo Novo, porque é uma realidade que a gente está quase atingindo. Lá em Admirável Mundo Novo, a engenharia genética transforma os genes da pessoa para ela ser determinada a fazer certa coisa, certa profissão, e existe também uma pílula que as pessoas tomam sempre para que ela não envelheça, para que ela permaneça sempre jovem, porque eles entendem a velhice como uma perda de tempo. O velho ele só dá gasto para você, ele não consegue trabalhar, ele não consegue produzir. Então é uma coisa que a gente está caminhando para isso, porque existem cada vez mais procedimentos estéticos para manter o rosto mais jovem, existem procedimentos para a gente manter o corpo mais jovem, existe cada vez mais exercícios para você não envelhecer tão rápido. Então, é uma realidade que ela é, no livro, dita como distópica, mas ela já está quase presente do presente. Está presente no presente, é isso aí. Eu acho que essa capacidade que a gente tem de reinventar e de criar e de pensar coisas, de, como o Hugo falou, aprimorar coisas, é o que faz o nosso ego ser inflado. E eu acho que, por conta do ego inflado, nós nos tornamos deuses. A concepção que a gente tem de Deus, por exemplo, é um ser inatingível. Eu acredito que, na maior parte das religiões, seria isso, um ser inatingível. E, quando a gente transpõe isso para nós, é como se a gente estivesse num patamar que ninguém conseguisse nos alcançar. Acredito que o ego faz isso, a vontade de conquistar algo. E quando você consegue conquistar aquilo, a satisfação que você tem naquele momento faz com que você se sinta realmente como um deus. O problema, que eu acredito que ocorre com algumas pessoas, é quando você continua mantendo esse Deus junto de você. Quando você continua alimentando ele, falando que você é o maioral dos maiorais, enquanto tem vários outros deuses aí em volta do mundo. Porque você pode muito bem ser o deus da escada, você pode fazer a melhor escada que existe no mundo e aprimorar ela todos os anos, mas pode ter alguém que é o deus da cadeira e pode aprimorar uma cadeira todos os anos. Agora, quando a gente carrega isso para um nível individual, para acreditar que, se você faz a melhor escada, você também tem a capacidade de fazer a melhor cadeira, e se bota realmente num patamar de Deus inatingível, aí eu acredito que ultrapassa os limites de convivência em sociedade. E é um dos problemas que a gente tem muito hoje em dia, que é muito discutido, que é a falta de empatia e a deficiência de coletividade social que a gente tem hoje em dia. Hoje em dia, como antigamente, eu vou usar a palavra regressão, por quê? Porque antigamente nós éramos seres humanos como indivíduos, individuais. Nós caçávamos individualmente porque era mais fácil para sobreviver. E hoje em dia, com a tecnologia, é muito fácil a gente ficar em casa individualmente, porque a gente tem tudo que a gente precisa ali. Eu abro o celular, não em Caetité, mas em outros lugares eu abro o celular, peço um iFood, o cara vem, me traz uma comida, eu não preciso sair de casa para isso. Em Caetité ainda precisa. Mas em outros lugares, não. Eu abro o celular, ligo um Rappi e peço, sei lá, um Gillette que eu quero no supermercado, o cara vai no supermercado, compra apenas um Gillette e traz para mim. Então, é isso. Eu acredito que a gente, novamente utilizando a palavra, regrediu nesse ponto de acharmos que somos deuses de várias coisas, cada um tem seu deus aí na barriga, seu rei na barriga, e levar isso para um patamar individual, não acreditar que o seu deus ele pode entrar em consenso com o deus da outra pessoa, ele pode entrar em parceria com Deus da outra pessoa e formar uma sociedade melhor. Nós nos tornamos muito individualistas, tanto em questões sociais, religiosas, em todos os âmbitos da vida, nós estamos nos tornando cada dia mais individualistas. Acredito que eu respondi sua questão. Tem três mãos. Bom, eu vou responder um pouco, puxar o que você falou. Bom, no livro ele fala que nós nos tornaremos deuses, mas não como deuses que hoje nós temos, vamos dizer, o Deus cristão. Nós nos tornaríamos deuses como os deuses gregos, cheios de egos, paixões e fraquezas.
E o problema disso, no futuro, o que ele fala que é bastante constante, é que quando você tem uma pessoa, quer dizer, quando nós vencemos a morte, que viveu bastante, que já fez tanta coisa, a próxima geração não tem motivação para fazer, porque sempre vai ter um lá para fazer a mesma coisa. Sempre evoluir, porque já tem um Einstein, já vai ter um novo Einstein e sempre vai perpetuar. É isso. E eu queria comentar mais alguma coisa. Um momento é só, porque eu esqueci. Eu acho que, só para complementar essa fala que você teve, você falou, no caso, hoje em dia, a gente tem as informações muito fáceis e rápidas na palma da nossa mão. Então, é muito mais difícil que haja um novo Einstein, por exemplo, porque quando ele tiver alguma dúvida, ao invés dele ir lá tentar descobrir sozinho, ele vai pesquisar e achar aquilo pronto na internet. Então, eu acho que foi até você que tinha falado sobre... Não, foi Cadu que tinha falado sobre a extensão do celular, a extensão do nosso corpo. É um ponto negativo por conta disso, porque ele impede que nós possamos nos esforçar um pouco mais para que a gente possa desenvolver as respostas sozinhos, ao invés de procurar elas prontas. Só uma pergunta direcionada a Theo. Por que você acha o livro comercial? É uma dúvida que eu tive desde a última versão que você falou, a gente comentando lá fora, você disse que achava o livro comercial. E eu gostaria de sanar essa dúvida, porque eu não consegui, eu pensei e não consegui ter a resposta. Na verdade, não comercial sob o ponto de vista de que lá no começo, quando ele foi lançado, ele estava como um livro potencialmente para se tornar best-seller. Como eu comentei no início na abertura, na apresentação, é muito incomum um livro de história, por exemplo, se tornar best-seller mundial. O livro já passou de 60 milhões de cópias vendidas no mundo inteiro. Isso é um número que a gente vê, por exemplo, clássicos de suspense, clássicos de terror, livros de romance contemporâneo que depois viram filmes. Mas ele se tornou comercial porque Guy mesmo fez referência a Mark Zuckerberg. O fato de algumas personalidades importantíssimas no cenário global lerem esse livro, acharem relevante e fazerem recomendações. Por exemplo, quando Barack Obama foi a público e disse que as pessoas precisavam ler esse livro. Há uma fala de que algumas lideranças mundiais consultam Harari sobre algumas ações que eles precisam tomar. Então, ele acaba se tornando comercial, porque, quer queira, quer não, o mundo, dentro da perspectiva de uma aldeia, todo mundo conectado, e a gente acaba escolhendo alguns gurus para seguir. Quando esses gurus sinalizam a possibilidade de uma obra com essa envergadura, as pessoas tendem a seguir. Vou lá ler porque fulano indicou, vou lá consumir porque fulano indicou. Então ele acabou atingindo essa lógica de comercial por conta muito disso. Não porque é um livro de história. Depois que as pessoas começam a reconhecer de fato o valor que ele tem. Entendeu? Eu gostaria de fazer um comentário sobre isso que Guy e você falou também, Yasmin. Quando começamos a falar sobre a evolução, então, acho que uma das questões mais importantes quando você vai pensar sobre evolução é a questão do tempo que ela está inserida, do momento. Então, por exemplo, se eu fosse pegar qualquer pessoa hoje em dia, a pessoa ela tem acesso a todo o conhecimento possível que toda a história da humanidade teve. Se ela quiser pegar e estudar porque os gregos veneravam tal deus ou porque os egípcios construíram as pirâmides, elas vão chegar nesse conhecimento de forma expressa. No instalar de dedos, ou até num clique no celular, ela vai conseguir adquirir todo esse conhecimento. No entanto, quando os seres humanos eles atingiram tanto conhecimento assim, eles se elevam a um patamar de quase deuses, se veneram tanto, eles se acabam menosprezando a antiga história. Então, surgem vários questionamentos, como a viagem do tempo. Por exemplo, se um ser humano dos dias atuais fosse com um celular para a pré-história ou para a época do Império Romano, que diferença ela iria fazer? Eu fico pensando nisso porque o ser humano ele não consegue nem de forma alguma fabricar um celular. Poucas pessoas sabem fabricar por conta do mundo globalizado, que até o próprio livro fala isso, que as indústrias elas produzem uma peça é produzida aqui no Brasil, outra na China, outra na França, outra na Rússia. Então é tudo tão especializado que o ser humano ele não tem mais tanto conhecimento. Então é como se ele ficasse preso ao seu próprio tempo e não evoluísse. Então poucas pessoas têm o direito à evolução científica
e poucas pessoas ficam, e muitas pessoas ficam estagnadas no tempo sem ter o direito a tal conhecimento que elas tanto se vangloriam. Véi, eu achei incrível sua fala porque eu estava abri na citação que fala exatamente disso. No capítulo que se chama A Descoberta da Ignorância, ele vai falar sobre como o homem as tecnologias do homem é presa ao tempo dele. E aí, nessa página que eu marquei, ele fala sobre o surgimento da pólvora na China antiga. Os chineses inventaram pólvora e inventaram canhões. Só que eles não utilizaram os canhões como a gente conhece os canhões hoje em dia. Eles utilizaram os canhões para fazer fogos de artifício. Por quê? Porque eles não acreditavam que aquela pólvora, aquele negócio que saía e fazia faísquinhas, iria ter um impacto tão grande assim. Só no século XV, quando iniciou as guerras na África e na Ásia, que eles utilizaram a pólvora para fazer canhões que matavam pessoas, que destruíam lugares. Então, foi quando eles testaram isso de forma letal que eles conseguiram descobrir isso. Mas por que eles testaram isso? Porque eles tiveram a necessidade de fazer isso. Então, ali na China antiga, eles não tinham necessidade. Eles só queriam fazer fogos de artifício porque era bonitinho. Então, a tecnologia não evoluiu naquele tempo a ponto de ser uma tecnologia tão nociva, porque eles não pensavam que aquilo fosse necessário na época. Então, é muito disso, de que a tecnologia está ligada à sua necessidade no seu tempo. Às vezes, você tem a tecnologia, você tem como aprimorar o negócio ali na sua frente, mas você não enxerga porque você não tem a necessidade de enxergar aquilo. Como você disse, são poucas as pessoas que têm essa capacidade de enxergar além e conseguir aprimorar. Os grandes cientistas aí são os que conseguiram enxergar além. Por exemplo, na teoria heliocêntrica, quem naquele tempo ia querer ficar pensando que o Sol era o centro da Terra e não a Terra? Então, é muito isso, é limitado a muitas poucas pessoas, essa capacidade de pensar à frente, de realmente aprimorar aquilo que você está enxergando, que talvez naquele tempo não tenha necessidade, mas um tempo depois tenha. Como o átomo, quando o átomo foi descoberto. O átomo foi descoberto, estudos foram feitos, ninguém ligou para aquilo, só anos depois que a gente foi descobrir a real importância do átomo, quando a gente teve a necessidade de procurar do que a gente era realmente feito. Então, é muito isso, de que nós estamos presos, as tecnologias estão presas à nossa necessidade e ao tempo que a gente tem. E também, saindo dessa realidade objetiva que o livro fala bastante, tem a realidade subjetiva. Por exemplo, quando nós estudamos várias questões históricas que influenciaram a humanidade, como, por exemplo, o Império Romano, a religião cristã e os gregos, por exemplo, nós vemos que a realidade em que as pessoas estão inseridas, elas vão transitando através do tempo, ela vai se desdobrando e recriando as próprias coisas que elas já inventaram. Como, por exemplo, estudiosos dizem que a religião cristã é como se fosse um certo desdobramento da religião egípcia por conta da semelhança que tem da história de Jesus Cristo com a história dos filhos de Osíris. Então, a questão que quando os cristãos eles faziam parte da civilização egípcia, daquelas grandes civilizações antigas, é como se fosse um desdobramento que o ser humano tinha para criar suas próprias coisas e se adequar ao seu próprio tempo. Então, se o ser humano fosse para o passado ou para o futuro, ele iria apenas se adequar e não melhorar ou interferir naquele tempo. Então, é uma questão meio que filosófica, ao invés de científica ou de estudos com comprovação, por exemplo. Até porque o que a gente tem de religião hoje são coisas que nos contaram, né? De uma pessoa passou para outra, passou para outra, passou para outra, que a outra escreveu a Bíblia e os vários Bíblias aí que tem em várias religiões, vários escritos. Então, a gente não sabe se aquilo é realidade, mas a gente crê porque foi algo que foi imposto para a gente na sociedade. Quem pode não afirmar que, sei lá, uma pessoa foi lá e quis escrever uma história fictícia. Um Shakespeare da vida aí quis escrever uma história fictícia sobre Jesus. Talvez, já foi comprovado que Jesus realmente existiu, mas talvez ele se espelhou naquele cara e fez uma história fictícia. Talvez os feitos não foram reais. Então, a gente não tem aquela certeza, mas a gente ainda assim crê para que nós possamos ter objetivos, nós possamos continuar seguindo todos os dias e pensar que nós podemos atingir coisas melhores todos os dias. Outra concepção particular minha vai terminar com isso que você falou agora, que a gente tem que sempre melhorar, mas, começando lá do início, eu acho que o pensamento humano que a gente pode ver nas idades
foi evoluindo. Primeiro começou com a mitologia, depois veio a teologia, depois o racionalismo. E agora eu acho que a gente está chegando numa faixa que a gente pode caracterizar como individualismo. Mas não entrando em juízo de valor, uma coisa minha, não entrando em juízo de valor, eu não posso afirmar que tal era foi melhor do que essa era. Então, eu prefiro acreditar que virão filósofos que defenderão o individualismo e virão filósofos que criticarão o individualismo. Então, eu prefiro aceitar o debate e aceitar os dois lados do que afirmar que isso é tudo de ruim e que não vai haver solução, que chegou ao fim da nossa era, que os robôs vão dominar o mundo. Então, eu penso que o homem sempre vai se adaptar, o homem sempre vai conseguir se livrar de uma situação que ele mesmo se coloca ao longo da história. Por exemplo, uma situação econômica que ele se colocou foi o liberalismo. Começou na euforia, todo mundo achando que ia dar certo, mas com a crise de 29, falou, calma aí, não é assim. E botaram a mão na economia e modificaram um pouco os rumos econômicos que estava tendo no mundo. Então, tudo vai se adaptando e tudo vai se encaixando ao longo de várias pessoas que pensam sobre isso, que vão ajudar a construir a ideia de mundo melhor. Então, eu não entro em juízo de valor, eu simplesmente aceito as duas ideias e vou colocando os pontos bons de uma e os pontos bons da outra e, como eu disse, apontando os dois lados. Até porque é muito anacrônico a gente falar sobre épocas que a gente não viveu e falar se aquela época foi melhor do que a nossa, né? Eu não sei se ficou muito claro, mas as coisas que eu falei aqui são possibilidades e probabilidades que podem acontecer no mundo. Eu também tenho a crença de que os seres humanos não serão substituídos por robôs. Mas também é anacrônico eu dizer que seria melhor ser substituído ou pior ser substituído. Vai que, não sabemos, talvez, provavelmente nem estarei viva, mas é isso, nós temos várias possibilidades e a gente tem que, como você falou, analisar as partes boas e as partes ruins. Depois, você falou que o ser humano, depois da Revolução Agrícola, que ele ficou sedentário, ele começou a aprimorar tudo que ele fazia. E tem uma citação de Rousseau que ele fala que o homem, a sociedade, no caso, foi um acidente de percurso, que o homem viveria muito melhor se ele fosse um macaco pelado, como você falou. Mas você acha que a propriedade privada ela foi alguma coisa tão ruim assim? Porque depois dela que o homem começou a evoluir, e ser o que o homem é hoje, né? Porque o ser humano é um animal incrível. E você acha que a propriedade privada foi tão ruim assim para o ser humano? Você quer falar? Eu não vivi numa época onde não existia propriedade privada, mas a propriedade privada ela não criou o homem que a gente é hoje. A gente, como raça Homo sapiens, a gente vive bem antes da propriedade privada e provavelmente, em algum momento, a gente culminaria para a propriedade privada. Por quê? Quando a gente se torna sedentário e a gente cria sociedades, e aí a gente começa a, por exemplo, ter cuidado com filhos, porque, como Yasmin falou, quando a gente cria uma sociedade ali e uma mulher tem um filho e a sociedade ela se importa com aquele filho, surgem sentimentos como ciúmes, surgem sentimentos como inveja de mulheres que não conseguiam procriar assim como outras, surgem sentimentos de ciúmes do homem que queria aquela mulher, mas outro a conseguiu primeiro. Então, quando a gente começa a conviver em sociedade, esses sentimentos ruins, eles são colocados em xeque e, em algum ponto, culminaria para algo individualista como a propriedade privada. É como se o homem, o acidente de percurso dele foi, em algum momento, se tornar individualista por conta da sociedade. Talvez não foi a propriedade privada que fez o que o mundo é hoje. Talvez foi realmente a formação da sociedade que a gente teve, a convivência que a gente teve, as crenças em que uma mulher, a crença da... Como é que fala?
monogamia, obrigado, da monogamia e tudo mais. Então, acredito que não seja só a propriedade privada que tem o dedo nisso aí. São várias coisas que culminaram para a gente existir como hoje. E eu acho também que a propriedade privada ela facilita um pouco, porque uma coisa é você... Eu vou dar um exemplo atual. Você viver em um quarto com mais 3 pessoas. Uma dessas pessoas ela é louca por organização e ela quer tudo organizado. A outra ela se sente bem na bagunça, ela quer tudo bagunçado. Uma não está nem aí, para ela tanto faz. Então, quando o ser humano ele criou a propriedade privada, delimitou o seu próprio espaço, eu acho que facilitou esse tipo de para que não houvesse esse tipo de conflito, mas ao mesmo tempo criou outros conflitos por conta dessa delimitação. Eu só quero acrescentar a resposta das meninas, que ele mesmo fala no livro que, tipo assim, na época que nós éramos nômades, nós deixávamos crianças que não nasciam adequadamente, vou usar essa palavra que eu não estou usando o seu termo, nós deixávamos velhos e doentes. Hoje em dia, nós temos hospitais, nós temos a Previdência, que cuida dos doentes e dos idosos. Então, você dizer que uma sociedade mais primitiva é melhor porque a gente não imaginava mais coisas, tipo, a gente era feliz com o que estava só por sobreviver, é um pouco errôneo, porque hoje em dia, por mais que nós vivemos em um tempo conturbado, ainda tem a humanização, tem a empatia pelo outro. Hoje nós tentamos ser os mais empáticos e colocar a ciência a nosso favor, como todo mundo disse, a tecnologia, para que nós possamos nos ajudar. Hoje em dia, nós temos quem é cego pode estudar, fazer uma universidade. Nós tentamos construir rampas para quem é cadeirante. É isso que eu queria dizer. Eu acho que isso também está muito ligado ao fato de que o Homo sapiens ele não tinha ainda o conhecimento do que era certo e errado. Porque isso foi uma construção que surgiu com a realidade imaginada depois de muito tempo de sociedade. Então, o certo e o errado ele não existia. E até hoje o certo e o errado ele ainda é um pouco tendencioso às vezes. Então, depende muito. Tudo depende. Yasmin fez um link muito, muito interessante com o Admirável Mundo Novo. E o que é bacana, porque, por exemplo, como estamos aqui num evento literário, a gente se acostumou a vivenciar as histórias que os livros nos apresentam como histórias. A gente se habituou à segurança de nossa casa, à segurança do nosso quarto, à segurança de um lugar em que a gente adentra uma história, consome essa história, se apropria do que é interessante dentro dessa história e... Quando a gente fecha o livro, de certa forma, a história fica lá. Ela não nos afeta fisicamente. E, de um tempo para cá, apesar de o termo e a construção distopia já existia há um bom tempo, a gente tem alguns clássicos distópicos, eles voltaram com muita força ao espaço comercial. Eles estão sendo lidos de uma forma muito mais frequente agora, uma retomada. Só que essa distopia saiu das páginas dos livros. Essas distopias estão caminhando pelas mesmas ruas que a gente. Elas estão frequentando os mesmos lugares. E aí, quando Yasmin fala em Admirável Mundo Novo, de que as pessoas já eram selecionadas lá no tubo de ensaio com as determinações e as ocupações sociais que elas teriam em vida, a gente, de certa forma, não tem isso quando, depois de 13 de maio de 1888, a gente assina uma lei acabando com a escravidão, mas continua segregando esse sujeito, fruto da escravidão, à marginalidade. A gente avança absurdamente em aspectos tecnológicos, mas continua remunerando a mulher com um salário inferior. A gente tenta discutir política, principalmente no nosso âmbito cultural enquanto país, mas a gente ainda vê essa política, esse ataque a uma ideia política como um ataque pessoal e se defende como se fosse um ataque pessoal. E aí, linkando tudo isso, Harari deixa uma coisa muito bacana. O que nos trouxe até aqui enquanto espécie foi a nossa capacidade de inventar histórias. Foi a nossa capacidade de acreditar em histórias.
Como vocês conseguem relacionar todas essas informações que eu coloquei no entendimento de Sapiens? Eu acho que, assim como eu falei no início, a realidade imaginada ela é a base de tudo que existe hoje em dia, porque se não fosse por ela, se não fosse por ela, não existiria o dinheiro, não existiria as relações sociais. Então, o fato de que a gente criou isso tudo, teve a capacidade de inventar essa história, esse mito, essa ideia da sociedade que diferenciou o Homo sapiens dos outros seres que não evoluíram como nós. Então, criar histórias uma qualidade, uma característica que diferencia até hoje, porque você consegue explicar melhor o assunto para uma criança quando você cria uma historinha para ela, para exemplificar essa realidade. Então, tá tudo interligado quando se faz referência a isso. Tem uma coisa muito interessante no livro, que é quando ele fala da gente inventar histórias, que ele cita a fofoca. Que sobre o que você falou aí, por exemplo, de não concordar politicamente falando, ou em qualquer âmbito. Por exemplo, se minha vizinha falou que Maria roubou pão na casa do João e eu acredito nela, eu já tenho um passo a mais na minha convivência com ela. Minha convivência com ela já é melhorada, ela vai me ajudar em certas coisas, só por eu ter acreditado nela. Mas se a minha vizinha da frente não acreditou nela, aí já tem uma discrepância, já é inimizade, já cria realmente uma inimizade ali que vai atrapalhar em relações sociais, pode atrapalhar em muitas coisas. Esse exemplo pequeno é o que acontece no Brasil em geral, e principalmente na internet, que é a coisa que a gente tem mais próxima da gente para ver essa realidade, é quando você dá uma opinião. Por exemplo, que eu gosto de sorvete de napolitano. E aí, José Matheus vai lá e fala que napolitano é ruim. E a gente começa a brigar sobre um sorvete de napolitano. Então, eu vejo a sociedade hoje em dia muito... Eu não sei um termo correto, mas a gente não tem respeito 100% pela opinião do outro. Se a opinião do outro me agrada, ok. Se a opinião do outro não me agrada, eu vou bombardear ele até ele acreditar na minha opinião, porque a opinião dele não pode ser diferente da minha. Eu vejo o mundo muito assim hoje e... linkando com o livro, Harari ele fala sobre a revolução cognitiva, a revolução agrícola e como todas essas crenças caminharam para que a gente convivesse como sociedade, mas que ainda assim essas crenças elas nos fazem nos distanciar da sociedade. Porque se eu creio numa coisa e eu tenho uma sociedade que crê na mesma coisa que eu, existe outra sociedade que crê em outra coisa e essas crenças diferentes nos fazem brigar. É por isso que existe guerra, é por isso que existe brigas na internet, existe desavenças, existe morte por aí. É por isso que casais homofóbicos, casais homossexuais são mortos por pessoas homofóbicas. É por isso que hoje em dia a gente tem tanto ódio por conta da falta de respeito, acredito eu, por conta da falta de respeito que a gente tem em deixar quieto aquela situação que não me agrada, mas se agrada ao outro, eu deveria deixar tudo de boa, mas, infelizmente, eu tenho a mania de meter o dedo e... Outro ponto também que o autor coloca no livro, que é muito interessante, tem a ver com isso que Gabi falou, é que a gente sabe que a gente precisa comer quando a gente sente fome, só que a gente não sabe que a gente precisa respeitar as pessoas. Então, algumas características estão na nossa espécie, no nosso... qual o termo? No nosso instinto de ser humano, de animal, mas outras não. A gente só consegue desenvolver dentro de uma sociedade, como, por exemplo, o respeito, e que, às vezes, é muito subjetivo, dependendo dos conceitos de certo e errado dessa sociedade. Quando o Guy falou sobre essa questão do individualismo, só um comentário rápido, que, por exemplo, citando outra distopia, citando Laranja Mecânica, brevemente,
nessa distopia, ele vai tratar sobre a questão da bondade, a escolha da bondade e o sistema de prisões que existiam numa determinada sociedade, com uma sociedade totalmente globalizada, em que todas as leis eram únicas e é como se fosse um mundo totalmente comunizado, mas não era um sistema comunista, era um sistema único de governo. E nesse livro ele vai tratar bastante sobre essa questão de que os homens, eles pensando no seu direito individual, eles se juntam para iniciar um contrato social, como vários filósofos debateram sobre os contratos sociais que formam a sociedade, formam os governos. Esses homens se juntam para pensar nos seus direitos individuais, entrar em acordo e estabelecer leis, estabelecer uma harmonia social. Então, essa questão de pensar se o coletivo é mais importante que o individual, para mim não faz tanto sentido, porque a partir do momento que você pensa no coletivo, você quer ter seus próprios benefícios, ao invés de só pensar numa esfera globalizada, num benefício para todos. E nesse livro ele trata bastante da questão do homem quando ele faz suas próprias escolhas, no que ele acredita ser certo, se ele é imposto por uma sociedade, se isso é certo ou errado, se um número de pessoas, uma maioria, determina que isso é errado, e ele não acredita nisso, se essa pessoa está sendo a pessoa correta ou se o correto está sendo imposto para ela, e se ela optar por seguir o que as pessoas falam sobre o que é certo, se ela não estaria vivendo uma grande mentira e se tornando uma pessoa má, uma pessoa mentirosa. Então, essa questão do individual e do coletivo é uma questão meio paradoxal, uma questão interessante de se pensar, a partir do ponto que as pessoas não têm tantas opiniões iguais, que se completam. É engraçado você falar citar esse livro, que na hora que eles querem ser individualistas, eles formam um grupo para ser individualistas. Eu acho que, como você falou, é muito paradoxal falar sobre coletividade e individualidade, porque, como você falou também, a gente quer nossos benefícios na hora. Quando a gente pensa em coletivo, beleza, a gente quer o bem do outro, mas a gente nunca quer que o outro esteja melhor que a gente. Eu acredito que isso é algo, como Yasmin falou, talvez instintivo, porque a gente está tentando sempre sobreviver. Então, é melhor que a gente sobreviva para conseguir ajudar os outros do que os outros sobrevivam e a gente fica ali, será que eles vão nos ajudar? Então, a gente está sempre pensando no individualismo acima da coletividade. E várias sociedades já tentaram modificar essa ordem, tentar pensar mais no coletivo, mas realmente a gente sempre caminha para pensar na gente primeiro e depois no outro. E essa questão que você falou de que se ele segue o certo, se ele vai ser ruim ou se ele vai ser bom, as punições na história, elas foram criadas para isso. Por que a gente segue? Por que a gente é ético? Por que a gente é moral? Por que a gente não fura fila? Por que a gente não rouba? Por que a gente não mata? Porque foi criado uma punição para isso. Se alguém só virasse para você e falasse é errado matar, mas não tivesse uma coisa que te impedisse de matar, não haveria nada no seu caminho. Então, na realidade imaginada, foi criada essas punições para a gente. Foi criado esses valores de punições para a gente, para que nós sejamos proibidos de fazer algo que nos dá vontade e que, no caso, na nossa sociedade, é antiético ou antimoralista. Teste? Tô pegando. Eu não tenho o hábito de ler, mas eu admiro quem tem o hábito, porque quem lê mais enxerga melhor, ouve melhor, fala melhor, e isso aí é importante. Tenho uma grande admiração por meu amigo Carlos, porque ele tem essa prática e eu vejo que ele tem muita propriedade em falar de vários assuntos. Uma coisa interessante que eu, nos comentários de todos aqui, é que parece que esse livro é dividido em 3 partes. Eu me imagino que não nas 3 partes que vocês falaram. Eu imagino nas 3 partes de Hippolyte Taine, que ele fala que ele divide o livro em o homem, o ambiente e o conflito. Na verdade, é o ambiente, o homem e o conflito. E hoje em dia, a gente tem que pensar exatamente nessas 3 coisas. O ambiente em que vivemos, as pessoas em que vivemos e o conflito que isso vai gerar. O que hoje em dia é importante de ter entre as pessoas é o diálogo. Eu discordar de uma pessoa é importantíssimo. Se eu discordo,
é porque uma pessoa vai me trazer uma informação e essa informação pode agregar em uma coisa que está faltando em mim. E, ou seja, é a troca de informação. Hoje em dia, quem é bom em alguma coisa tem que procurar sempre quem também está ao seu patamar. Porque aí que a sociedade vai começar a evoluir. É um ponto importantíssimo e eu queria deixar essa colocação aqui, que eu achei mega importante. E também, era só isso. É porque eu esqueci outra coisa, mas tudo bem. Pastor Estênio Farias e... Mas o problema da sociedade hoje é justamente quando alguma pessoa discorda e você não aceita que isso te amplie. Na verdade, você quer que a pessoa concorde com você. Eu acredito muito nisso, que a gente tem sim que discordar e entender por que a pessoa discorda com a gente. Isso amplia o conhecimento. E ler ajuda muito. Às vezes você discorda das ideias do livro, ou às vezes o livro te ensina coisas que você nunca imaginaria. Então, talvez você não tenha o hábito da leitura porque você ainda não achou um livro que te desperte essa vontade de ler. Porque existem, sim, muitos livros ruins, mas existem também muitos livros bons. Talvez você deva procurar mais, tentar mais. É algo que vicia e é um vício bom. Nos encaminhando, então, para o fechamento, eu gostaria que vocês fizessem as considerações finais respondendo ou partindo da pergunta: por que ler Sapiens? Olha, primeiro eu queria agradecer todo mundo que veio aqui hoje, que fez os questionamentos. Eu acredito que foi muito legal. Não achei, minhas expectativas não estavam tão altas assim. Eu acredito que vocês devem ler Sapiens, porque Sapiens ele vai abrir a mente de vocês para muitos questionamentos. Como eu disse, é um livro muito fácil de ler, ele é muito didático, é como se você estivesse lendo uma historinha que te fizesse pensar em níveis que você nunca pensaria normalmente. Então, é um livro que vai te fazer pensar sobre o comportamento humano, sobre como você se comporta na sociedade, sobre por que você faz coisas que você faz hoje em dia, ou por que o homem fez coisas, por que o homem fez guerra, por que o homem passou pela fome, o homem passou pela crise. Então, eu acredito que o livro ele traz todos esses questionamentos e, ao mesmo tempo, ele traz todas as respostas também. O autor, Yuval Noah Harari, ele não afirma muitas coisas, ele deixa mais solto no ar para vocês pensarem. Eu acredito que isso estimula muito a vontade e a ambição de conhecer novas coisas e de realmente ampliar o conhecimento. E eu acho que, por isso, é muito importante ler esse livro. Eu acho que a Gabi já falou quase tudo o que eu acho, mas, assim, como eu disse no início, o livro ele é muito simples, a linguagem dele é muito fácil de ser entendida e a gente deve ler o porquê ler Sapiens, principalmente pelo desafio. A gente precisa se desafiar a conhecer novas coisas e a pensar o mundo, pensar o ser humano de uma outra forma. Porque a gente é acostumado a pensar o ser humano com aquilo que a gente vê na escola, com aquela história que a gente vê na escola, com a biologia, a ciência, mas e o que tem além disso? Porque, como eu falei, o ensino ele é compartimentado. Então, a macrovisão da história e da evolução do ser humano vai nos ajudar a compreender o micro de uma forma muito melhor, porque vendo o geral que o pequeno começa a fazer sentido. Gente, a gente termina essa 5ª edição extremamente feliz, muito, muito, muito feliz mesmo. Quando eu idealizei o projeto e quando eu comecei a conversar com Mosana sobre o projeto e como a gente poderia fazer para colocar em prática, a ideia era exatamente essa, de oportunizar a possibilidade de que livros fossem apresentados para a gente de uma forma dinâmica, de uma forma muito bacana, como foi apresentado hoje pelas meninas, e que deixassem na gente exatamente essa vontade, essa curiosidade de sair, digitar no Google, procurar a versão digital para começar a ler, pedir a versão física para começar a ler e riscar, e parar diante de um questionamento e se refazer esse questionamento. E vocês colocaram isso em prática hoje. As meninas de forma brilhante na explanação, vocês com questionamentos incríveis. E
a gente fica imensamente feliz por participar disso. Então, eu gostaria muito de deixar os agradecimentos à Casa Anísio Teixeira, que cede gentilmente o espaço para esse projeto, como um fomento à cultura. Agradecer imensamente a Diego Silva Filmes, que agora é o responsável pela cobertura do Porquê Ler. A Teoneto Fotografia, que é a cobertura da parte fotográfica, na pessoa de Mozana Dantas. E dizer que sem vocês não faria sentido nenhum o Porquê Ler existir. Então, por favor, abracem esse projeto, toquem, espalhem esse projeto. Em breve, os vídeos anteriores e esse vão estar no nosso canal no YouTube. A gente está projetando tudo para ficar direitinho, redondinho, bonitinho. E para a 6ª edição, provavelmente, a gente ainda está negociando, mas provavelmente seja a última edição do ano. Provavelmente seja a última edição do ano, em novembro. E para o ano que vem a gente tem umas surpresas bem legais, porque a gente vai ampliar o Porquê Ler. E eu creio que vocês vão curtir muito essa ampliação, porque vai dialogar não apenas com as leituras, mas com o que vocês estão fazendo na universidade, no ensino médio, com o que pensam para a vida. Então, meu muito, 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 muito obrigado. Diego Silva Filmes. Não, sua parte vai pro trailer de abertura, cara. Na hora que a gente estiver botando aquelas partezinhas em preto e branco engraçadas, com certeza você vai estar lá. Gente, muitíssimo obrigado. Eu gostaria de convidar todo mundo que está desse lado para passar para cá, para a gente fazer uma foto coletiva. E eu gostaria de pedir uma salva de palmas para as meninas.